Ok, podemos? Sim, podemos. Tá ótimo, gente. Bom, meu nome é Carolina. Sim, podemos. Que bom. Meu nome é Carolina, para quem não me conhece ainda, eu faço parte do time de desenvolvimento e já estou caminhando junto aí com vocês em GD desde o início do ano. Nós vamos começar agora o ciclo de 2022, então a nossa intenção é ter a plataforma aberta a partir de segunda-feira, para que a gente já possa efetivamente começar a fazer as avaliações na plataforma. E hoje nós estamos aqui num treinamento para trazer alguns conceitos, algumas informações importantes sobre o ciclo, relembrar um pouquinho de como é e como é que acontece esse movimento, para que a gente possa dar início aí a um ciclo bem tranquilo, bem consistente para todo mundo. Fiquem tranquilos que, além do treinamento ser gravado, esse conteúdo também vai ficar disponível para vocês. E a ideia é que a gente tenha um tempinho ainda para tirar dúvidas, mas caso a gente não consiga, vocês quiserem mandar ou agora ou depois, eu estou disponível para conversar com vocês, tá? Bom, então vamos lá. Como eu falei, esse treinamento hoje traz mais o conceito de GD em si, traz um pouquinho mais sobre o que é a avaliação de desempenho, e o prático mesmo da plataforma vai ser bem simples, tá? A gente vai ter um passo a passo mais estruturado, que aí a gente compartilha com vocês, acredito que fique mais fácil, para na hora que estiver efetivamente na plataforma, vocês consigam ter aí um manual, uma consulta. Bom, então falando de gestão de desempenho, né? O que é GD? O que significa isso? A gestão de desempenho em si é um processo bem amplo, né? Ele é mais amplo do que a avaliação de desempenho. A ideia do processo é fazer o monitoramento e a avaliação do desempenho da empresa como um todo. E a avaliação de desempenho é um principal instrumento aí desse processo. Ele se encaixa dentro da gestão de desempenho e faz a comunicação dessas expectativas de desenvolvimento. Ele garante que seja possível identificar, mensurar e desenvolver o corpo, né, da empresa como um todo, principalmente as pessoas que... Eu acho que caiu. Tá mudo. Tá mudo, Tá Carol. mudo. Tá mudo. Gente, desculpa, eu estava aqui falando um monte com vocês. Vou voltar, então, para o que eu falei no outro, beleza? Mas foi só um pouquinho que travou. Que estranho. Foi finalzinho, Então tá. E agora, estão me ouvindo? Sim, tá normal. Sim. Beleza. Então, só Sim, para a gente sim. entender e relembrar aí como é que foi esse processo de gestão de desempenho na Unimed. Então, lá em 2003, a gente começou a realizar a avaliação de desempenho, né, anualmente na cooperativa. Em 2011, nós tivemos esse processo remodelado com alguns novos conceitos, indicadores, tivemos aí a orientação técnica de uma consultoria que nos auxiliou bastante no processo. O resultado disso foi que em 2012 a Unimed Rio ficou em primeiro lugar na categoria Atração, Remuneração e Carreira do Prêmio Nacional de RH da Unimed do Brasil. E aí, ainda resultado de todo esse processo, em 2014, nós viramos benchmark, né, para todo o sistema Unimed, inclusive algumas empresas de mercado que nos procuraram também para ouvir falar desse processo. Em 2015 e 2016, o processo foi revisitado, até porque a gente precisa realmente atualizar de tempos em tempos, né? E aí ele se tornou mais dinâmico, ficou alinhado o comportamento, as competências, e ficou instituído aí 2 momentos de feedbacks formais durante o ano, tá? Em 2019, a gente partiu para a avaliação 360, isso denota assim, uma maturidade muito grande, não só do processo, quanto da empresa, porque esse tipo de avaliação é bem completo, e a gente vai ver mais adiante como é que ela funciona. 2020 e 2021 foram cenários bem diversos aí no mundo, né? Mas mesmo assim o ciclo não parou, ele não foi interrompido. Precisamos ajustar, sim, foi um novo momento. Nós ajustamos os comportamentos aos nossos hábitos e é o modelo que nós seguimos até hoje. E tivemos uma nova plataforma, né? Que trouxe ainda mais agilidade para a gente, trouxe aí um ambiente mais dinâmico, mais atual, e é a plataforma que a gente ainda utiliza. Agora, em 2022, nós vamos dar continuidade a essa história, né? Bom, então já dá para perceber que a avaliação de desempenho é um ponto muito importante, mas mesmo assim acho que vale ressaltar por que a gente faz avaliação de desempenho.
Em primeiro lugar, a avaliação ela alinha de uma forma bem consistente os processos de RH como um todo, remuneração, recrutamento e seleção, treinamento, sucessão e carreira. Todo mundo sabe, né, nós temos a nossa norma interna que estabelece que para movimentar ou promover um colaborador, o resultado da avaliação de desempenho desse colaborador deve estar entre o desempenho esperado ou alto desempenho. Então, nós já temos aí um ponto em remuneração onde a gente precisa desse resultado da avaliação. Em recrutamento e seleção, nós temos o recrutamento interno, né, que também faz uso e utiliza o resultado da avaliação de desempenho no total aí da avaliação sobre um candidato. Para treinamento, os resultados da avaliação de desempenho são um grande norteador, né? Eles dizem muito do que a gente ainda precisa treinar, ele mostra para a gente, fica claro quais são os gaps, o que a gente ainda precisa desenvolver em geral. E falando de sucessão e carreira, a avaliação de desempenho mapeia os nossos talentos e principalmente os pontos que a gente precisa desenvolver para evoluir. Então, tudo aqui é um ciclo muito bem formado e que diz muito para a gente por que a gente tem que fazer esse processo de uma forma bem consistente. Além disso, né, e vocês vão ver, respondendo o nosso formulário, a gente consegue reconhecer os nossos hábitos no dia a dia, a gente consegue aí destacar os pontos que a gente precisa melhorar e, principalmente, estimular aí os pontos positivos, reconhecer esses pontos positivos e planejar o desenvolvimento e orientar a carreira. Como é que vai funcionar esse ciclo, né? Eu não sei se todos lembram, mas no início desse ano nós finalizamos o ciclo de 2021, né? Estávamos vindo aí de todo esse cenário, né, mais crítico, de pandemia, e aí também foi preciso ajustar o nosso calendário. Então, no início do ano, nós finalizamos o ciclo de 2021 e agora nós estamos iniciando um novo ciclo. Esse ciclo acontece em duas fases. Essa primeira fase, que é a que a gente vai começar agora, de julho, e a ideia é seguir até setembro. Dessa primeira fase, quem participa? Todos os ativos admitidos até dezembro de 2021. Ou seja, nós temos aí um grupo grande de pessoas que nunca participou de nenhum ciclo de avaliação e que vai ser avaliado agora, que já tem aí o tempo, né, já tem mais de 6 meses que pode ser avaliado nesse momento. Quem não participa desse ciclo? Jovem aprendiz, estagiário e afastados com mais de 6 meses. O processo, nesse ponto de primeira fase, ele tem dois focos muito importantes, né? 2 pontos aí muito importantes que são a avaliação, que é justamente aquele preenchimento de formulário na plataforma, que todo mundo faz, e a ação da devolutiva, né? Que é onde a gente localiza aí o nosso feedback formal. A partir desses 2 pontos é que a gente desenvolve o restante, falando em meta, falando em plano de ação. A segunda fase está prevista de iniciar em dezembro, e aí ela vai compreender. Oi? Não, vou seguir. E aí ela vai compreender dezembro, janeiro e fevereiro. Quem vai participar? Os ativos admitidos até junho de 2022. Então, a gente já vai ter aí o pessoal que entrou esse ano, que também ainda não participou, mas que em dezembro já vai ter tempo para ser avaliado, que tem aí mais ou 6 meses de empresa. Quem não participa? Jovem aprendiz, estagiário e afastado por mais de 6 meses. Nessa fase do processo, entre a avaliação e a devolutiva, nós vamos ter as reuniões de calibração, que aí eu vou explicar para vocês mais adiante qual é a importância e no que ela interfere. Tudo certo para vocês sobre o ciclo, como ele vai acontecer? Sim. Sim. Que bom. É ruim, né? Não se vê? Não estou vendo vocês. Bom, os processos, então, eles estão conectados, isso é só uma forma ampla de mostrar para vocês, para a gente poder se localizar aí no nosso calendário. Então, estamos nesse início, primeira fase, de julho a agosto. A ideia é que de julho a agosto a gente consiga preencher os formulários na plataforma, e a partir de agosto até setembro, que as devolutivas aconteçam, né? Que as reuniões de visão de futuro, o feedback formal, que ele seja executado. E aí, a gente volta para a segunda fase em dezembro, já com a calibração, e o final do ciclo ali em fevereiro, de fevereiro para março. Bom, então vamos entender um pouquinho sobre as modalidades de avaliação. A gente falou lá na retrospectiva que nós somos uma empresa que aplica a avaliação 360 graus, e eu mencionei que isso é
um ponto de bastante maturidade. E aqui a gente consegue ver bem por quê. A avaliação 360 graus, ela é uma avaliação completa, né? Ela pega ali todos os pontos de vista, né, que podem ser aplicados sobre uma mesma pessoa. Então, quem faz a avaliação 360 graus é avaliado pelos pares, ou seja, pessoas que essa pessoa escolhe para avaliar ela, que são do mesmo cargo, recebe a avaliação dos seus subordinados, da sua equipe, se autoavalia também, né? E é avaliado pelo seu gestor, ok? Essa avaliação, ela é feita pelos cargos de gerentes, coordenadores, a diretoria, superintendência. Eles têm esses múltiplos olhares, né? E tem uma avaliação bem completa e robusta ali de vários pontos de vista. Quem não faz a avaliação 360 graus, faz a avaliação 180, né? A avaliação 180 também é bastante importante. Ela é uma meia volta aí no nosso ciclo. Ela compete, né? Dentro da avaliação 180, nós temos a autoavaliação, então a pessoa se autoavalia, ela avalia o seu gestor, ela faz a avaliação do subordinado e ela é avaliada por ele. Então, a gente faz aí a metade do círculo ainda da avaliação 360. Quem está dentro dessa avaliação 180? Auxiliares, técnicos, assistentes, analistas, todos nós fazemos esse tipo de avaliação. Uma avaliação 360 ou uma avaliação 180 interfere no meu resultado? Não, tá? Todos vamos ter as notas conceitos, todos vamos passar pelas mesmas métricas. A grande diferença é quem faz a avaliação 360 tem aí diversos olhares sobre ele. Quem faz a 180 está ali vinculado ao seu gestor, mas também com a possibilidade de manifestar o seu olhar sobre si mesmo e sobre o gestor. Bom, como é que é organizado o nosso formulário de avaliação? Como é que a gente chegou naquele ponto que vocês vão encontrar na plataforma e que vocês já fizeram nos anos anteriores? Só para esclarecer, as perguntas não se alteraram, tá? São as mesmas perguntas e o formulário está organizado da mesma forma. Toda a metodologia da nossa avaliação está vinculada aos nossos hábitos. Então, a partir dele, é que as nossas atividades deverão ser norteadas, né? Nós somos avaliados também com base nesse conceito. Então, sempre vale a pena relembrar quais são os nossos hábitos. A empatia, nós temos sangue verde, nos orgulhamos de cuidar dos colaboradores, clientes e cooperados. Nós temos criatividade, né? Somos práticos porque temos diretrizes claras e esses hábitos garantem a eficiência e a qualidade. Somos protagonistas, comprometidos e assumimos responsabilidades e por isso nós alcançamos resultados acima da média. Para que todos esses hábitos fossem expressos em perguntas e que a gente pudesse formular uma avaliação, para cada um deles foram elencados alguns comportamentos que podem ser observados. Então, quando eu penso em empatia, eu vou observar comportamentos de inteligência emocional, comunicação empática, visão sistêmica. Quando eu falo em criatividade, eu vou falar de potencial criativo e adaptabilidade, gestão de conhecimento, colaboração. Quando eu falo em protagonismo, eu vou falar de resolutividade, negociação, responsabilidade. E aí, todos esses comportamentos é que serão medidos, né? A frequência deles vai ser medida na nossa avaliação e eles vão estar expressos no nosso formulário. Mas e aí, né? Todo mundo precisa demonstrar esses comportamentos, mas como é que a gente mede? Como é que a gente vincula esses comportamentos aos níveis de complexidade de cada cargo? Como eu falei para vocês, cada pergunta está organizada dentro dos tópicos dos nossos hábitos. Então, eu vou ter lá o grupo da empatia, que vai ter as suas perguntas, a criatividade, o protagonismo. Todas as perguntas vão evoluindo de acordo com o cargo e com a tarefa que a pessoa precisa realizar e como cada um se comporta dentro de cada hábito. Então, para que a gente possa entender bem, né? Nós temos os cargos, né, dentro da empresa, elencamos aqui os grandes grupos de cargo, cada cargo com o seu nível de complexidade. Então, quando eu avaliar o meu colaborador, ou quando eu me autoavaliar, eu vou pensar dentro do meu nível de complexidade, como é que eu me comporto em relação à autonomia, ao tratamento de informações, à estrutura de atividades e ao meu escopo de responsabilidades. Fica bem prático quando a gente vê em uma pergunta, né? Eu posso ter a mesma pergunta que vai ser analisada dependendo do ponto de vista do nível de complexidade desse cargo. Então, se eu sou um assistente, a minha pergunta vai vir assim: atua juntando as peças, ligando os pontos com uma visão geral, global de suas atividades, seguindo orientações e compreendendo possíveis impactos?
Se o meu nível está mais próximo ao pleno, eu já vou ser avaliada do seguinte ponto de vista. Analisa os processos ou desafios sob diferentes pontos de vista, compreende os potenciais impactos para o negócio. E se eu sou um especialista, eu já vou ser analisada da seguinte forma. Propõe uma melhoria contínua, analisando os ambientes interno e externo, compreendendo os potenciais impactos para o negócio. Bom, a gente percebe aí que é uma mesma pergunta, mas que vai ter diferentes olhares de acordo com o nível de complexidade de cada cargo. E é assim que o nosso formulário vai se comportar na plataforma. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Beleza. E aí, quando eu tiver o meu formulário lá na plataforma, eu vou usar essa escala para responder as perguntas. Então, se eu estou me autoanalisando, ou se eu estou analisando um colaborador, eu vou dizer que nunca, eu vou marcar a opção nunca, quando aquela pessoa, diante de todas as entregas que ela me traz, ela nunca demonstrou o comportamento que precisa ser visto em um nível satisfatório. Se eu respondo que algumas vezes, então eu vou dizer que em todas as entregas que ela fez, uma vez ou outra ela entregou e ela demonstrou o comportamento esperado. E aí eu percebo que não tem uma constância, foi uma vez ou outra. Se eu marco com frequência, eu estou dizendo que aquela pessoa, em todas as entregas, demonstra o comportamento esperado. Então, ela atingiu ali as expectativas, ela está cabendo certinho no seu cargo. Se eu for marcar como além do esperado, eu estou dizendo que além dessa pessoa entregar o que se espera dentro do cargo dela, ela entrega além. Ela já superou o resultado, já demonstrou um comportamento em outro nível. E se eu for optar por o não aplicável, eu tenho que ser bem atenta, porque eu só posso fazer isso 3 vezes na plataforma, tá? E aí, isso se refere geralmente a um processo que a pessoa não teve oportunidade ainda de ver, por conta de alguma mudança estratégica da área, enfim. O ideal é que todo mundo já tenha tido contato e possa ser avaliado de uma forma integral. Mas eu tenho essa opção para usar até 3 vezes. Cruzamento das informações da resposta do formulário, sendo 360 ou 180, vai gerar a nota conceito. E essa nota está entre aí os boxes nessa ordem. Então, eu tenho uma pessoa que pode ser elencada como desempenho insuficiente, e aí, ela é uma pessoa que está em estado de alerta, ela precisa ser avaliada, ela não atingiu ainda todo o nível que deve ser alcançado, né, o nível de complexidade do seu cargo, ela não está cabendo ali dentro da caixinha dela. Uma pessoa que é classificada como amplo esforço. Ela é uma pessoa que está em desenvolvimento, ou seja, uma vez ou outra ela demonstra que está se adequando, que está correndo atrás, mas ela ainda não performou de acordo com o seu cargo. Uma pessoa que recebe uma nota conceito de desempenho esperado. Ela atende plenamente os critérios do cargo em níveis de complexidade de uma forma constante e consistente, ou seja, ela sempre entrega dentro do seu cargo. E aí, o alto desempenho, quem é? Mais uma vez, é a pessoa que entrega dentro do seu cargo e vai além. Né? Ela traz algo novo, ela sempre traz um conceito novo, uma entrega maior, e a gente entende que ela já atende aí aos próximos passos da função dela. Bom, eu vou falar um pouquinho da calibração, mas a gente vai lembrar que ela não vai acontecer agora, nessa primeira fase. Ela vai acontecer na segunda fase. Mas é um ponto importante para a gente tratar aqui. Por que acontece o processo de calibração? Para garantir, né, que a avaliação do desempenho do colaborador seja realizada de maneira justa e objetiva. Como é que ela acontece? Existe uma reunião que a gente chama de calibração, entre o RH e os gestores, é feita com o gestor de cada área em separado, não é todo mundo junto, onde o gestor consegue ver ali o total da sua área. E aí, sendo necessário, ele equilibra a nota do colaborador, né? Então, ele olhou ali o formulário, a nota do formulário, olhou todo. Não, peraí, essa pessoa eu preciso ajustar. Isso pode ser para menor ou para maior, ou pode não haver nenhum ajuste, ok? E a nossa nota continua a mesma. O que é importante ficar atento? A plataforma ela funciona por módulos. Uma vez respondido ali o formulário na avaliação, a nota está ali, ok? Então, vai haver a nota da avaliação no módulo avaliação, e caso haja calibração, caso, né, lá na segunda etapa, seja feita alguma modificação, seja feito algum equilíbrio ali na sua nota, nós vamos ter a nota da calibração, que fica em outro módulo, que é a matriz de talentos.
falando em papéis e responsabilidades, né? Qual é o papel do gestor e do colaborador nesse processo de avaliação como um todo? Então, o gestor tem o papel de orientar e esclarecer os pontos de melhoria, validar e reconhecer os pontos positivos, sugerir e apoiar plano de desenvolvimento, deixar claro e ser verdadeiro quanto às possibilidades de carreira, compartilhar as prioridades e estratégias do time, dar e pedir feedback. O colaborador também precisa dizer o que deseja, buscar entender seus pontos de melhoria, protagonizar a sua história e entender suas responsabilidades no plano de desenvolvimento. Buscar o entendimento entre momentos diferentes de expectativa pessoal e estratégia da empresa, dar e pedir feedback também. Então, a gente está colocando aí dar e pedir feedback para os dois, né? Eu acho que esse quadro fala muito para a gente sobre transparência do nosso processo, tanto do gestor com o colaborador, quanto o colaborador com o gestor, e da importância do feedback nesse processo como um todo. Então, já que a gente falou que o feedback é importante, vamos falar um pouquinho do feedback. A gente trouxe aqui uma brincadeira mais para ilustrar para a gente qual é a importância e quais são os impactos de um feedback. Então, se você pudesse escolher uma pessoa ou um personagem para lhe dar um feedback, quem você escolheria e como seria? Então, como cada um aqui nesse momento pode ter tido uma ideia, nós tivemos uma ideia também e vamos compartilhar com vocês. Todo mundo já assistiu ao filme Náufrago aqui? Eu imagino que sim, né? Não é um filme novo, já é um clássico, né? Não vou dar nenhum spoiler aqui. Então, nesse filme... perdi a quantidade de vezes. Olha aí! Então, nesse filme, o Tom Hanks ele vive uma rotina ali como um colaborador de uma empresa de correspondência e depois de um acidente de avião, ele precisou adaptar a sua nova realidade. Isso porque ele ficou preso numa ilha por 4 anos, enquanto todo mundo achava que ele já estava morto, né? Ele precisou se adaptar a uma nova rotina, completamente diferente comparada à que ele vivia. Então, certamente ele precisou ajustar comportamentos e desenvolver novas competências. Ou seja, ele precisou aprender, né? Foi como um antes e depois. Certamente esse personagem daria um feedback para a gente antes e outro depois do seu processo de desenvolvimento. A gente pode entender a vida dele na ilha, né, como um processo de feedback, se a gente puder fazer uma analogia. A gente sempre tem que entrar de uma forma e sair de outra, né? Então, se nós pudéssemos escolher uma fase desse personagem, antes ou depois da ilha, para dar um feedback para a gente, como é que seria? Vamos dizer que a gente precisou fazer uma fogueira, né? Esse aí seria o feedback dele de antes da ilha. Eu acho que a sua forma de fazer fogo não atende às expectativas. Você precisa melhorar. E aí o feedback depois da ilha. Essa fogueira que nos apresentou ainda não atende às nossas necessidades, pois tem curta duração. Uma vez meu avião caiu e eu precisei fazer uma para sobreviver em uma ilha deserta. Podemos traçar algumas estratégias para que comece a desenvolver. E aí, qual desses modelos vocês ficariam mais confortáveis em escolher? Eu imagino, né, que seria o modelo depois da ilha, refletindo aí sobre tudo que a gente precisa aprender e quem a gente é antes de entrar para um feedback e como a gente deve se tornar depois de passar por ele. E por isso a gente diz que o feedback é um momento de troca, né? É um retorno fornecido a alguém que valida ou invalida um dado comportamento ou uma realização com base em parâmetros claros, objetivos e verificáveis. E aí, falando em feedback, o que a gente pode considerar que é ou não é? Então, é um feedback. Quando ele é claro e objetivo, quando ele é verificável, ou seja, quando ele te traz fatos e dados daquilo que você está falando, quando ele é descritivo, né? Ele deixa claro ali, ele descreve o que você precisa fazer. Quando ele é frequente, né? Quando ele não se resume apenas a um momento de avaliação de desempenho. Quando ele é conclusivo, ele diz a que veio, ele diz onde ele quer chegar. E principalmente quando ele é orientador. Porque cada vez que a gente fala, né, em um feedback, a gente pensa que não só é responsabilidade de quem ouve saber o que vai fazer, né? Quando eu dou um feedback, eu também preciso dizer e ajudar aquela pessoa a se desenvolver. E quando não é um feedback? Quando ele é uma opinião subjetiva ou genérica, então eu acho, me disseram, isso não é um feedback.
Quando ele é puramente avaliativo, e aí a gente está dizendo no sentido de julgamento, tá? E principalmente quando a gente faz julgamento de características pessoais ou de personalidade dessa pessoa, não cabe aqui. A gente fala, o feedback é sempre voltado para a tarefa, para o desempenho. Quando ele é esporádico, né? Ou seja, quando é uma vez na vida, outra na morte, né? Avaliação de desempenho só. Quando ele é inconclusivo, né? Quando ele não conclui, né? Você entrou e saiu e não entendeu em que ponto a pessoa queria chegar. E principalmente quando ele é punitivo. Se ele for punitivo, inclusive ele deixa de ser um feedback, porque não é essa a intenção. A gente já escutou várias vezes, né? Vou te dar um feedback positivo, vou te dar um feedback negativo, mas será que hoje em dia a gente pode classificar dessa forma mesmo? Talvez não, né? Um feedback não precisa ser positivo ou negativo, porque a ideia dele é sempre acrescentar e sempre desenvolver. Então, a principal ideia é que a gente tem um feedback efetivo, ou seja, direto, explícito, útil, vinculado diretamente a um comportamento percebido, gerando aprendizado e mudança comportamental. Ele precisa acrescentar, ele não pode só dizer e sair. Aí sim é o feedback. Na avaliação de desempenho, onde a gente encontra o feedback? Nos 2 encontros de devolutiva, né? A nossa ideia é fazer os encontros de devolutiva começarem agora de agosto a setembro, e o outro, né, no final do próximo ciclo. E nesses encontros, assim, a gente está chamando de devolutiva, por quê? Porque o feedback deve ser voltado para os pontos da avaliação de desempenho. Deve ser uma devolutiva do formulário que foi feito, deve ser uma devolutiva das respostas que você deu àquela avaliação. E que se essa equipe, esse gestor tem uma prática de feedback frequente, não vai ser uma grande surpresa para o colaborador receber essas informações. Como é que a gente se prepara para uma reunião de devolutiva, né? Enquanto colaborador e enquanto gestor, todo mundo tem responsabilidade no processo. Então, enquanto colaborador, eu me mostro aberto, eu me expresso de uma forma calma, aberta, honesta, eu levo fatos e dados também, porque eu também posso falar, eu não preciso só ouvir. Eu escuto o ponto de vista do gestor, eu falo das minhas expectativas, eu me comprometo com o meu plano de ação. Enquanto gestor, eu abro a avaliação e verifico se o processo está claro, eu me expresso de uma forma também clara, aberta e honesta, escuto e dou abertura para essa pessoa falar, eu dou um feedback baseado em fatos de uma forma construtiva, eu aceito o meu feedback sobre o meu estilo de liderança, deixo claros os objetivos e as responsabilidades do colaborador e me comprometo com as ações de desenvolvimento que a gente criou junto. Tudo bem até aí? Sim. Ok. Aí vale a gente falar, né? Não tem roteiro de cinema para dar feedback. Cada um é de um jeito, logo cada um recebe o feedback de um jeito. Da mesma forma que a gente se comunica com as pessoas no dia a dia, a gente sabe, né? Com quem a gente fala de uma forma, com quem a gente fala de outra forma. É importante também saber fazer esse jogo no feedback. Então, o objetivo dele é ser efetivo, é gerar aprendizado. Eu preciso saber com quem eu estou falando, eu preciso entender o perfil de cada um e refletir sobre a minha forma de falar. Bom, o resultado de avaliação e feedback é gerar um plano de desenvolvimento, né? Para que a gente possa fazer um plano de desenvolvimento bem estruturado, vamos começar a falar sobre o que é objetivo, o que é meta e o que é efetivamente um plano de ação. Então, o objetivo é a descrição daquilo que nós pretendemos alcançar no todo, ou seja, é o nosso alvo, né? É o nosso propósito. A meta é a definição específica desse alvo, é daquilo que a gente pretende atingir, mas de forma quantitativa e com prazo determinado. Ou seja, a meta é a materialização do meu objetivo com um prazo para concluir. E o plano de ação é a organização em ações do que precisamos executar para que a gente possa atingir a meta e o alcance do objetivo. Como é que a gente define um objetivo, né? Para começar, a gente precisa parar e refletir onde eu quero chegar, do que eu gosto, e principalmente, quais são os objetivos da minha área? Como é que eu posso atrelar os meus desejos enquanto carreira com os objetivos da empresa, com os objetivos da minha área? Segundo, o que a gente precisa para isso? Como é que a gente pode se preparar para isso? E terceiro, mais importante, é dividir tudo isso com o gestor. E por isso a gente entende que a reunião de devolutiva, a avaliação, o feedback são tão importantes, porque é a partir deles que a gente vai traçar esses objetivos, montar um plano de ação e acompanhar. Eu também sou responsável pelo meu plano de desenvolvimento.
Como é que a gente constrói a meta? Como eu falei, a meta é a materialização do objetivo, mas ela deve seguir aí alguns pré-requisitos para que ela realmente seja uma meta. Então, uma meta precisa ser específica, ela precisa dizer o que é esperado conquistar, ela precisa ser mensurável, ou seja, eu tenho que saber se eu alcancei ou não, ou como eu estou indo. Ela tem que ser atingível, né? Tem que ser algo possível de fazer. Se é impossível, não dá para considerar uma meta. Ou se não depende de mim, em grande parte, também não dá para ser uma meta minha. Se ela é relevante, ou seja, se o resultado impacta o meu negócio, a minha área, e se ela é temporal, em quanto tempo eu planejo alcançar. E aí, como é que a gente fala em indicador, né? Falando em meta, quais são os indicadores aí que norteiam as nossas metas? O que é um indicador? Eles vão ser sempre o que concretamente precisa definir, precisa ser medido, para que a pessoa possa acompanhar o cumprimento ou não dessa meta. Então, se as metas são mensuráveis, um modo de conseguir isso é atrelar cada valor estabelecido na meta a um indicador que permita fazer essa gestão. Para não ficar confuso, vamos ver aqui na prática como é que a gente pode fazer. Então, eu tenho um objetivo, uma formação acadêmica superior. E aí eu vou materializar esse meu objetivo. Eu quero concluir a faculdade na instituição escolhida, num curso de administração, por exemplo, até o final do ano de 2023, para alcançar novos níveis de desenvolvimento profissional e de carreira. Vamos checar se é uma meta. É específico? É, porque eu digo o que eu quero, qual é a faculdade, qual é o curso. É mensurável? Sim, né? Eu quero concluir, então se eu me formar, eu sei que eu alcancei. É temporal? Sim. Até o final do ano foi o prazo que eu me dei. Ela é relevante e atingível? Bastante. Por quê? Ela é relevante também para o negócio, uma vez que um profissional mais preparado, um profissional com outros conhecimentos vai agregar valor, e ela é atingível porque eu consigo dar conta da minha meta, eu posso fazer isso. Então, ok, chequei uma meta. Qual vai ser o plano para eu atingir essa meta? Eu vou reservar 2 horas de estudo diário, eu vou participar do grupo de estudos uma vez por semana, eu vou fazer simulados uma vez por mês, ou seja, eu tenho várias ações que vão me auxiliar no meu processo aí de concluir a faculdade. E qual é o indicador? Eu vou acompanhar periodicamente os resultados das provas e simulados, né? Então, de acordo com os meus resultados, eu vou saber se eu vou conseguir ser aprovado ou não. De acordo com o simulado, eu vou saber onde eu preciso melhorar para que eu possa atingir o meu resultado final. E é importante lembrar, né? Nós temos as nossas metas individuais, mas da mesma forma que a gente falou lá anteriormente, né? No objetivo, está atrelado ao negócio, está atrelado à minha área, essas metas devem estar interligadas às metas estratégicas e corporativas. Falando um pouquinho de plano de ação, né? Então, eu já tenho meu objetivo, eu já tenho a minha meta, eu já sei como é que eu vou conduzir, eu preciso estabelecer aí o meu plano de ação. O plano de ação, como a gente falou, é esse conjunto de ações estabelecidas entre gestor e colaborador que tem como objetivo final o desenvolvimento. Ou seja, consolidar esses pontos fortes, abordar as áreas de melhoria e desenvolver as novas competências que vão me ajudar aí no alcance da minha meta. Como? Qual é o formato que eu vou fazer isso? Sempre que a gente pensa em desenvolvimento, a gente pode cair ali para a área de não, então eu preciso ir para o estudo formal, eu preciso fazer um treinamento formal. Também é importante, mas não só. No meu dia a dia, né, ali on the job, eu posso ter um plano de desenvolvimento. Eu posso planejar junto com o meu gestor, assumir um novo desafio na minha área. Eu posso planejar junto com o meu gestor, revisitar um projeto que está parado, eu posso revitalizar ele, colocar para andar. Eu posso ficar responsável por uma atividade diferente nas minhas férias, que é nas férias de alguém, né? Posso assumir alguma atividade diferente nas férias de um colega. Eu posso fazer benchmarking, eu posso fazer trocas internas, né? Conversar com alguém que já tem aí, que eu reconheço que essa pessoa tem essa competência que eu ainda não tenho e ela pode me passar algumas informações. Então, tudo isso pode estar atrelado e pode fazer parte do nosso plano de ação. Tudo bem até aí, gente? Sim. Beleza. Então, como eu falei para vocês, vou falar um pouquinho da plataforma, não vou passar o passo a passo do todo, porque não teria como agora, assim, também assimilar tudo, e fica mais fácil depois a gente ter um guia, ter um mapa ali para a hora que realmente estivermos ali frente a frente à plataforma. Então, todo esse processo que eu falei de avaliação, de devolutiva, de plano de ação,
vai ser materializado também na nossa plataforma. Cada etapa do nosso ciclo opera num módulo dessa plataforma. Então, sempre no menu lateral, vocês vão ver esses módulos: avaliação, plano de ação, meta, matriz de talentos e feedback. Quem é gestor, vai aparecer essa opção aí de equipe. Como é que eu chego, né, nessa plataforma? Posso ir através do Workplace, em serviços para o colaborador, e aí tem uma publicação já fixa lá, que são os serviços disponíveis, e aí é só clicar em gestão de desempenho, tá? Na página que estão os nossos conteúdos, também tem um link para vocês acessarem direto a plataforma, e aí vocês vão conseguir ver daqui a pouco. Cliquei em gestão de desempenho, eu já passo direto ali para a minha tela de acesso à plataforma. Se é o meu primeiro acesso, eu preciso usar CPF para login e para senha. Se não é o meu primeiro acesso, é só eu colocar o meu login e a minha senha. Esqueci minha senha, faz um tempão que eu não vejo essa plataforma, não tem problema. Você clica ali em esqueci minha senha e deve receber um e-mail para fazer essa troca. Ah, Carol, cliquei lá, não recebi o e-mail. Também não tem problema. Fala com a gente que a gente consegue resetar a sua senha para que você possa fazer essa mudança e acessar ao seu perfil na plataforma. Se for a primeira vez que você está acessando, essa tela vai aparecer, que são os termos de uso e as condições. Então, para navegar com segurança, é necessário que você leia, né, e que você esteja ciente desses termos e condições de uso. Clicou em ciente, você tem acesso à plataforma. Sendo aí a sua primeira vez, você vai poder ver essa tela, né? Consegue alterar sua foto, consegue incluir ali os dados de educação, idioma, dados profissionais, enfim. Para quem tem um primeiro acesso, a plataforma só vai estar com algumas informações das mais básicas, que foi o que a gente subiu. O restante você pode personalizar. Então, feito isso, quero avaliar. A forma mais simples é ir nesse bloco aí do meio, que está escrito avaliações, verificar se é o ano, se é o ciclo correto de avaliação, porque a gente tem, se clicar ali na setinha, vocês vão ver 2020, 2021. Então, se certifica que está em 2022, e aí na parte de baixo desse bloco, onde está escrito abertas e finalizadas, você vai conseguir ver em abertas todas as avaliações pendentes, né? E aí vão estar lá, autoavaliação, avaliação de subordinado, todas as avaliações que são decorrentes ali da sua modalidade, sendo 360, sendo 180, ok? Então, 2022, clicou ali em avaliar, já vai seguir para o formulário. Como eu falei, o formulário está organizado aí pelos blocos dos nossos hábitos. Então, o primeiro bloco, o bloco que está mostrando a criatividade, vão estar todas as perguntas, né, dos comportamentos esperados em criatividade, e eu vou usar aquela escala que a gente conversou para poder preencher. E a gente está apontando aí para esse campo observações que é bem importante, às vezes nem todo mundo preenche. O bacana de preencher, de colocar alguma informação aí, é que você guarda um histórico. Então, mesmo que seja da sua autoavaliação, você consegue registrar ali qual foi seu ponto de vista, por que você optou pela escala que você marcou. Se for um gestor, vai auxiliar no feedback, porque vai estar registrado ali qual foi o seu pensamento na hora que preencheu. E isso é importante porque os gestores têm várias pessoas, né? A grande maioria tem várias pessoas na equipe, então é bacana colocar ali um registro de qual foi a sua linha de raciocínio para marcar determinada opção. Preencheu o formulário todo, todas as respostas foram preenchidas, o sistema vai perguntar se você tem certeza que deseja finalizar. É só clicar em sim, finalizar, e aí, uma vez enviado, foi feito. Bom, como é que eu consigo ver os meus resultados, né? É fácil, você vai no menu lateral, em avaliações, e clica em finalizadas. O que é importante aí? Primeiro, checar se você está no ciclo certo lá em cima. Toda vez que a gente entra na plataforma, isso tem que virar o nosso primeiro ponto, checar se eu estou no ciclo de 2022, porque nós temos os ciclos anteriores lá. Então, estou no ciclo de 2022, eu vou conseguir ver tudo que eu fiz em relação à avaliação na plataforma. Porém, a avaliação do meu gestor só vai ficar disponível para mim depois que eu tiver a devolutiva, depois que eu tiver esse encontro, esse feedback com ele. Mas eu consigo ver ali a minha autoavaliação, eu consigo ver todas as avaliações e formulários que eu preenchi. Se você for gestor, você tem
essa tela de dashboard, onde você consegue acompanhar aí todo o acompanhamento de avaliações realizadas ou em andamento da sua equipe. Você tem um panorama da sua equipe nessa tela de dashboard. Também só aí no menu lateral, vai em equipe, que é um item que só aparece para gestor, clique em dashboard. Bom, e como é que a gente se prepara, né, para preencher, para fazer tudo isso lá na plataforma? O colaborador, ele realiza a sua autoavaliação na plataforma, isso é um ponto muito importante, né? É interessante a gente realizar essa autoavaliação, é um momento que prepara a gente para o feedback, é um momento de reflexão, né? Onde a gente pode refletir mesmo sobre as nossas responsabilidades e entregas de uma forma honesta, faz parte do nosso crescimento. E se prepara com uma proposta de prioridades e desenvolvimento, né? Eu também sei onde eu quero chegar, então eu posso já apresentar para o meu gestor alguma proposta. Se eu sou gestor, como é que eu me preparo para fazer essa avaliação? Quando eu paro para preencher o formulário, eu tenho que refletir sobre as responsabilidades daquela função, né? Então, eu olho para o meu colaborador, eu sei qual é o cargo dele, eu tenho que entender, dentro daquele cargo, o que ele tem entregado, quais são as entregas dele dentro do seu nível de complexidade. Se ele entrega a mais do seu nível de complexidade, ok, eu vou colocar ele lá, eu vou marcar a opção de que ele entrega mais, de que ele é um alto desempenho. Precisa de algum ajuste? Vou sinalizar. Reflita sobre as suas entregas, sobre os pontos positivos, para reforçar as oportunidades de melhoria e como você pode ajudar. Prepare feedbacks efetivos com fatos e dados que embasem as suas colocações. E aí, depois da avaliação, né? A imagem não é um círculo à toa. A avaliação, na verdade, não para, porque o desenvolvimento deve ser contínuo. Nós temos os ciclos que marcam aí esse momento formal de avaliar, de pensar sobre a carreira, mas, na verdade, eu devo fazer isso no meu dia a dia. Então, é importante manter a prática do feedback, ser protagonista da minha carreira, colocar em prática o meu plano de desenvolvimento, e eu, enquanto colaborador, sou mais interessada e responsável por isso, revisitar os pontos principais da avaliação e saber que o RH também pode me ajudar bastante. Bom, se surgir alguma dúvida, né, que não seja só agora, mas depois, na hora lá de preencher na plataforma, não consegui meu acesso, eu e Sabrina estamos aqui disponíveis, né, eu mais voltada para a operadora, então podem falar comigo, fiquem à vontade, me procurem. E, como eu falei para vocês, nesse código, nesse QR Code, vocês conseguem ter o acesso a um material de gestão de desempenho a mais, tá? Tem todo o conteúdo que eu trouxe aqui, mais os vídeos que a gente está deixando no Workplace, mais alguns infográficos que são bem práticos ali, principalmente o conteúdo prático da plataforma que nós vamos colocando ali aos poucos. Então, é importante que vocês já tentem copiar o código agora, o Jefferson vai me ajudar também colocando o link aí no chat. Pode ser que você já esteja liberado, né, dentro desse espaço. Se não estiver, é só solicitar o acesso, que aí na sequência eu vou liberando para todo mundo. E aí é prático, porque você pode baixar o conteúdo, você pode compartilhar com os seus colaboradores, pode virar um guia ali para tirar dúvida, enfim, da forma que vocês acharem melhor utilizar. Bom, então, estamos preparados para o ciclo de 2022. Fico de verdade bem disponível para quem quiser tirar alguma dúvida. A ideia hoje era trazer esses principais conceitos, trazer luz aqui por que a gente precisa fazer esse ciclo, alguns conceitos importantes que vão trazer a consistência necessária e a importância necessária desse processo para a gente, né, para o nosso crescimento como um todo. Então, eu agradeço já a atenção de todo mundo. Temos aí conseguir, né, um tempinho, caso a gente tenha alguma dúvida. E é isso. Eu também preciso do QR Code de novo, porque eu tentei aqui e deu um erro. E eu preciso de uma aprovação. É isso mesmo. Solicita a aprovação. Ah, tá. Tá? Gente, e aí, quando vocês autorizarem, vai vir no link que eu tinha clicado? Isso. Quando a gente autorizar, você vai ter acesso ao conteúdo todo que está lá. Ok. Temos duas perguntas aqui, Carol, no chat. Uma Bem, uma acho que é mais direcionada para mim. Teremos novamente acesso ao dom da Simone Rios. Então, já tem a pessoa aqui para responder. Simone, referente ao dom, o dom já está disponível lá, tá? Já tem acho que 1 mês, 2 meses mais ou menos, já conseguiu acertar o sistema.
Então, se quiser acessar, já está lá normalmente. Se tiver alguma dúvida no acesso, né, na senha e tal, entre em contato comigo depois aí pelo Teams mesmo, que eu te auxilio lá. Inclusive, esse material também, depois de terminar os treinamentos, também vai para o Dom. Então, nós temos aí também uma outra plataforma nossa com esse conteúdo disponibilizado para vocês. E uma outra é da Simone Oliveira, perguntando nessa apresentação, o calendário das atividades estará disponível para as nossas consultas. Acho que você já até respondeu, né, Carol? Disponibilizando aí. Eu acabei também de falar, né? Tanto o Dom quanto o SharePoint aí já tem esse material todo disponível. Basta acessar ou pelo QR Code ou então pelo link que eu coloquei aqui nos comentários também. Ok, perfeito, tá, gente? Obrigada, porque eu mandei a pergunta antes de concluir. Agora já está com o QR Code, estou esperando a autorização. Tranquilo, é bom falar, e eu acho que também é importante a gente ressaltar que esse treinamento de agora é o mesmo que vai acontecer à tarde, tá? Então, nós temos 2 horários só para maior conforto aí da nossa agenda, ok? Mas é o mesmo conteúdo, a mesma apresentação. Hoje nós vamos falar desses pontos sobre GD. Isso. Tem mais 2 aqui. Uma é da Karine Silva. Nesse novo ciclo, também serão avaliados metas ou apenas as competências? Karine, os formulários avaliam as nossas competências, mas nós vamos incluir, sim, as metas individuais aí das equipes e elas vão estar na nossa plataforma, tá? Karine, se quiser responder ou tiver alguma outra dúvida, pode abrir também seu áudio, fica à vontade. Fica à vontade. Não, ficou claro, obrigada, tá? Que bom. E da Eliane Silva, tem uma colaboradora lá, licenciada por 1 ano, e o que vai lançar na avaliação dela? Eliane, ela não vai aparecer para você avaliar, tá? Se ela está licenciada por 1 ano, ela não vai aparecer. E mesmo que ela tenha retornado, por exemplo, esse mês, né? Porque ela retornou. Tá. Entendi. Então, não, porque assim, a regra a gente precisa ter pelo menos 6 meses, né, ativo, para que a gente possa ser avaliado. Então, a dúvida não é só realmente se ela iria aparecer ou não, e precisaria fazer alguma ressalva. Não vai aparecer, não precisa fazer nenhuma ressalva. Se ela aparecer, pode falar comigo, tá? E aí a gente faz a observação na plataforma, mas ela não deve aparecer. Ela vai ser avaliada na próxima fase, em dezembro. Ok. Tá? Tá bom, muito obrigada. Nada. Carol, Elaine, eu estou recebendo gente nova esse mês, e aí ela vai ser avaliada pelo gestor anterior, certo? Ou pela liderança anterior? Pela liderança anterior, Elaine, justamente. Tá, ok, mas ela vai constar na minha listagem ou não? Ela vai constar na listagem do gestor anterior. Ok, tá bom. Obrigada. Mais alguma dúvida? Por enquanto, foi só. Enquanto gente, olha, eu estava numa... Depois só vem os pedidos de socorro, como utilizar a ferramenta. Vamos lá, Elaine, de novo. Tamo junto. Missão quase que impossível, mas a gente continua. A gente continua, é isso aí. A ideia, Elaine, assim, que eu estou preparando, até pela experiência que nós tivemos no início do ano, são alguns passo a passos, assim, em formato de infográfico mesmo, né? Com o que a gente precisa fazer na plataforma. Então, eu preciso avaliar qual é o passo a passo. Clicar no botão tal, fazer tal movimento, escrevo aqui, clico aqui. Por quê? E por que assim, a gente deu mais ênfase em fazer isso num formato de infográfico que fique disponível lá no SharePoint do que falar agora? Porque eu poderia falar agora, demonstrar a plataforma para vocês, mas a gente esquece. Na hora de fazer, eu preciso de um guia. É bom, é antigo isso, mas é bom a gente ter um manual, né? De como é que a gente vai fazer na plataforma. Eu concordo plenamente, até porque no Profix é assim e a gente tem mais facilidade. Agora eu faço uma pergunta. A plataforma continua com aquela mesma dificuldade de cada item que você lançava, você tinha que validar? Sim. Lembra disso? Continua com isso? Essa é a parte mais difícil. É uma regra realmente da plataforma. Aí você está falando quando nós lançamos as metas lá no início, certo? Exatamente. Aí você tem que retornar toda vez que você... Aí tem que validar e entra no período.
Cada etapa Aquilo precisa ser ali é validada. muito complicado. Não conseguimos resolver esse processo. Cada etapa precisa ser validada, assim, como a gente está tentando resolver, justamente com esse passo a passo, assim, de que a forma fique mais clara e a gente consiga pelo menos saber o que a gente pode fazer. É uma mão de obra? É manual? Sim, né? Validar é manual. Mas pelo menos que a gente saiba qual caminho percorrer, né? Para não ficar ali complicado, perdido. principalmente para quem tem equipes grandes, né? Com Aí certeza. a minha equipe é uma equipe grande, né? A equipe de contas médicas, né? Como outras equipes aí também são muito grandes. E aí, assim, isso que, né? O volume é muito grande, né? Exatamente, ficou um processo. E olha que eu tenho uma equipe pequena, e foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade com que eu falei com a Carol. Né? Então, pensei, mas a gente continua. Mas pelo menos assim, se a gente tiver mais clareza do processo, como ele acontece, Sim. pelo menos a gente ganha uma agilidade para resolver ali o nosso volume, né? Ok. Vocês podem colocar o link da plataforma aqui. Glória, eu não estou com ele na mão aqui, posso te mandar pelo Teams, ou se você acessar aí o SharePoint, do ladinho já vai ter faça aqui sua avaliação. Mas lembrando, tá? A plataforma ainda está sendo customizada e ela só vai estar plenamente disponível para vocês na segunda-feira. Carol, porque a outra coordenadora da área está de férias. Oi, quando ela voltar, eu vou disponibilizar. É porque a outra coordenadora da área está de férias. Quando ela voltar, eu quero já disponibilizar para ela, entendeu? Se você botar o link aqui, a gente não vai fazer agora, não. Já vi que a gente tem tempo para fazer. Mas aí já fica organizado num lugar só. Claro, tem tempo, mas o tempo passa rápido, né, Glória? É verdade, é verdade. Ai, o Jefferson, perfeito, Jefferson. Obrigada. Muito obrigada. O Jefferson já colocou. Ele é parceiro. Diga, Eliana. Isso aí é rápido, né, Sabrina? Pois é. Gente, mais alguma dúvida? Não? Carolina. A partir da próxima semana, quando abrir, aí a gente vê. A partir da próxima semana vocês vão me ver, vocês vão me chamar. É bom, meu dia vai ficar animado. Fala, Eugênio. Não vai rolar, com certeza vamos te ligar, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida, a gente vai se falar. Mas é bom, né? Porque a gente fica aqui nessa distância, é bom a gente ter esse contato maior, vai ficar mais animado. Com certeza. Carolina, é Patrícia aqui falando. Oi, Patrícia. Então, a avaliação que eu fiz da equipe no ano passado, o pessoal sentiu bastante falta, não sei se isso aconteceu com as outras pessoas, mas o pessoal sentiu bastante falta da opção do frequentemente, entre o algumas vezes e o sempre. O sempre é o frequentemente. O sempre já é o frequentemente. Quer dizer que eu constantemente apresento aquele comportamento. Tá ótimo, obrigada. Tá? A gente pode fazer essa adequação na plataforma, porque a gente consegue renomear, né? Ou colocar essa observação lá, mas entenda que se eu apresento aquele comportamento de uma forma frequente, né? Eu sempre apresento ele, eu sou constante nesse comportamento. Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Gente, eu estou muito dentro da minha meta do tempo, estou muito feliz. Então, tá certo. Então, vou encerrar aqui esse treinamento. Agradeço muito a presença e a participação de vocês. Vai ficar disponível. Tentem acessar lá o SharePoint, solicitem a entrada de vocês e a gente já vai liberar. E qualquer dúvida, só chamar aqui. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ótimo trabalho a todos. Obrigada. Bom dia, Sandra. Bom dia, gente. Bom dia. Um excelente dia para todos. Um bom dia. Bom dia. Oi, Alice, você está aqui?